Isso aconteceu quando eu tinha 22 anos. Uma noite, estava na casa da minha amiga Heather, no apartamento onde ela morava, num condomínio de apartamentos. Por questões de privacidade, prefiro não dizer onde nem quando isso ocorreu. Tínhamos bebido um pouco e fizemos uma chamada de vídeo em grupo com nossos namorados. Depois de uns 25 minutos, desligamos e fomos dormir. A parte assustadora começou por volta de 1h30 da manhã, quando eu e a Heather acordamos com o som de um apito agudo, desses que treinadores usam em esportes. Heather disse que era o alarme de incêndio e logo começamos a sentir cheiro de fumaça. Então, rapidamente percebemos o que estava acontecendo. Ouvimos um homem gritando no corredor para evacuar o prédio imediatamente, porque havia um incêndio no corredor ao lado. Eu e a Heather saímos do apartamento e fomos verificar o corredor mencionado. Realmente, o corredor estava completamente tomado pelo fogo, que era enorme, e havia fumaça por toda parte no andar de cima. E sentimos o calor quando fomos checar. Nós, junto com todos os outros moradores, corremos pelas escadas até a saída principal. A fumaça havia se espalhado até o térreo, mas lá não estava tão ruim. Depois que saímos, todos se aglomeraram no estacionamento. Os bombeiros controlaram o incêndio em cerca de 1 hora e, em seguida, colocaram ventiladores em todos os corredores e áreas do prédio para expulsar a fumaça. Os alarmes de incêndio foram desligados após o incêndio ser apagado. Havia tanta fumaça no prédio que tivemos que esperar do lado de fora por mais 3 horas antes de ser seguro voltar. Quando finalmente pudemos entrar, a Heather e eu fomos ver os danos. O corredor estava completamente destruído, uma perda total. Todos que moravam naquele corredor tiveram que ser realocados e encontrar novos lugares para morar. Por sorte, o apartamento da Heather não foi afetado, já que ficava em outro corredor, mas não conseguimos dormir pelo resto da noite. Na manhã seguinte, liguei para a minha mãe e contei tudo o que aconteceu. Ela ficou aterrorizada, mas aliviada por eu estar bem. Minha mãe e a mãe da Heather vieram até o apartamento dela alguns minutos depois. Elas nos abraçaram forte e todas nós choramos muito. Estávamos aliviadas por não termos nos machucado. Elas disseram que tivemos muita sorte por não termos nos ferido e o apartamento da Heather não ter sido atingido. Descobrimos que a causa do incêndio foi uma falha na fiação elétrica. Até hoje essa experiência ainda me causa pesadelos. Eu moro sozinha no meu apartamento, que fica no térreo, então minha varanda é bem visível para quem passa. Como de costume, acordo às 4 da manhã para trabalhar e saio por volta das 3h40. Infelizmente, na França, decidiram desligar as luzes das 10 horas da noite até umas 6 da manhã, eu acho. Mas, por sorte, o proprietário do prédio onde moro fez a gentileza de deixar as luzes acesas para mim das 3 às 4 da manhã. A luz é fraca, mas ainda assim sou grata. Numa noite de quinta-feira, saí como sempre, entrei no meu carro, travei as portas, liguei os faróis e algo chamou minha atenção. Por um momento, pensei que fosse apenas um gato pulando da minha varanda, já que eles costumam aparecer para explorar e depois vão embora. Mas não era um gato, era um homem parado ao lado da minha varanda. Acho que a luz o surpreendeu. Olhando para ele, vi-o se afastar pela grama, mas percebi que ele não podia sair por ali. Fiquei observando-o assustada e chorando, sem saber o que fazer por uns 10 segundos. Então vi que ele começou a caminhar em minha direção rapidamente. Continuei caminhando em direção à estrada principal, como se nada tivesse acontecido. Ele olhou para mim e para o meu carro uma última vez,
antes de eu perder de vista. Além disso, ele estava vestindo calças de natação pretas e uma jaqueta camuflada. Realmente não sei o que ele estava fazendo ali, se estava dormindo no meu sofá de plástico na varanda ou o quê, mas não consigo parar de pensar no rosto dele me olhando e no que poderia ter acontecido se estivesse completamente escuro lá fora. Não sei mesmo. Quis fazer um boletim de ocorrência, mas me disseram que não podiam fazer nada, porque não houve danos. A dona do prédio ainda disse que talvez não fosse comigo, que ele poderia estar apenas procurando algum lugar para invadir. Mas, nessa hora e com aquela roupa, difícil de acreditar. Desde essa noite, sempre levo um spray de pimenta comigo e corro até o meu carro em vez de andar. Também instalei uma câmera de vigilância na minha varanda para poder verificar antes de sair à noite, porque estou realmente paranoica e sinto que estou desenvolvendo TOC, pois tenho que olhar e verificar lá fora antes de dormir. 3 meses depois de tudo o que mencionei, por segurança e conforto, decidi comprar outra câmera de vigilância. A posição é perfeita e posso mover a câmera pelo telefone mesmo quando não estou em casa. As coisas começaram a ficar ainda mais estranhas. A primeira vez que vi alguém foi no dia 4 de maio, às 3h40 da manhã. Em junho nada aconteceu, então pensei que talvez tivesse sido um caso isolado, lugar e hora errados. Mas aí, no dia 4 de julho, me preparando por volta das 3 da manhã, 20 minutos depois, recebo uma notificação da câmera no meu telefone. Não fiquei nervosa porque às vezes a câmera captura insetos ou aranhas, mas dessa vez meu coração disparou. Abri a notificação e o vídeo começou. Vi um homem andando perto da minha varanda e ele estava escondendo o rosto. Fiquei congelada por uns 5 minutos e decidi chamar a polícia, pois não sabia se ele ainda estava por perto, já que a câmera não enviou mais notificações depois disso. A polícia veio, mas ele já tinha ido embora. Aquilo me deixou muito perturbada. Agora estamos no dia 23 de agosto, e como dizem, a terceira vez é a da sorte, certo? Saí para o trabalho às 3h40 da manhã, exatamente. Enquanto dirigia, recebi uma notificação às 13h47 da manhã. Era o mesmo cara de Júlio, escondendo o rosto, mas eu podia reconhecer sua maneira de andar. Liguei para a polícia na hora e nos encontramos no meu apartamento. Estava chorando e explicando que não era a primeira vez que isso acontecia e que eu não me sentia segura sem entender por que isso estava acontecendo. Os policiais minimizaram toda a situação, o que me deixou muito irritada, pois eles podiam ver que eu estava confusa e assustada, mas continuavam dizendo para não me preocupar, que talvez o cara nem estivesse lá por minha causa. Não importa, são 3 da manhã, está escuro lá fora, e um cara estranho está perto do meu lugar. De qualquer forma, eles não puderam fazer nada novamente, porque não havia danos. Decidi colocar uma grade de proteção, mesmo sabendo que não posso fazer muito. Ainda fico muito nervosa todas as noites, quando vou trabalhar e sempre levo meu spray de pimenta comigo, por via das dúvidas. Também tenho vizinhos muito legais ao meu redor que me ajudaram de certa forma, mas ainda não sei por que ele está aqui e por que no meio da noite. Realmente não faço ideia, mas espero que ele não me faça mal ou que tenha outros planos sinistros. Meu marido e eu nos mudamos para um apartamento em 2019, logo depois de descobrir que eu estava grávida da nossa filha. Antes disso, morávamos em um duplex numa área não muito boa da cidade por alguns meses. Nunca tivemos problemas lá, mas eu queria sair porque sempre ouvi que aquele bairro era problemático.
Acabamos escolhendo um condomínio na cidade onde cresci, um lugar que eu conhecia bem, pois um dos meus primos já tinha morado lá. Nosso apartamento ficava no 3º andar, o que não era ideal, mas era o único com 2 quartos disponível na época. Nos primeiros meses, tudo correu bem. Tive nossa filha e me adaptei à vida de mãe de primeira viagem. Não lembro exatamente quando conheci o Greg, o homem que morava do outro lado do corredor. Ele tinha uns 50 e poucos anos e morava com a irmã, o que sempre achei estranho. Desde o início, percebi que havia algo errado com ele. Algo em seu comportamento não batia. Avisei meu marido de que havia algo estranho com o Greg, mas não conseguia explicar o quê. Greg nunca foi grosseiro ou obviamente problemático, mas havia algo insidioso em seu comportamento, o que era ainda pior. Com o tempo, notei que Greg conversava com todos, mas principalmente com mulheres mais jovens, da minha idade ou menos. E quando conversava, fazia de um jeito que era difícil para a pessoa sair sem parecer rude. Eu era uma dessas mulheres e me sentia extremamente desconfortável toda vez. Não era o que ele dizia, mas como agia, como, por exemplo, bloquear a única saída da lavanderia enquanto conversávamos, ou sempre aparecer no corredor quando eu saía com minha filha. Houve vezes em que Greg começava a conversar com meu marido no corredor, quando ele voltava do trabalho e seguia meu marido para dentro do nosso apartamento para continuar a conversa. Fiquei furiosa quando isso aconteceu e esperava que meu marido percebesse e fizesse algo a respeito. Mas Greg fazia de um jeito que seria rude interromper. Olhando para trás, eu deveria ter sido mais direta com Greg e mandá-lo embora. Quem entra na casa de alguém sem ser convidado dessa forma? A situação chegou ao limite cerca de 1 mês antes de nos mudarmos. O condomínio havia sido vendido e não sabíamos quanto o aluguel aumentaria. Poderíamos ter perguntado, mas eu realmente queria me afastar do Greg. Tinha chegado ao ponto de eu verificar o olho mágico antes de sair para não encontrá-lo no corredor. Num dia específico, quando eu estava prestes a me arrumar para o trabalho e estava de roupão, Greg bateu à porta. Ele entrou sem ser convidado, dizendo que precisava de ajuda. Graças a Deus, meu marido estava em casa, senão eu teria me sentido extremamente desconfortável. Greg explicou que estava conversando com uma mulher online e pediu dinheiro. Quando ele disse que não tinha mais dinheiro, ela ameaçou postar fotos dele para a família no Facebook. Eram fotos íntimas, pelo que entendi. Ficamos chocados por ele estar preocupado, pois claramente era um golpe. Aconselhei-o a bloqueá-la e não falar mais com ela. Ele disse que não sabia como e me entregou o telefone para que eu fizesse isso. A primeira coisa que vi na conversa foi uma parte do Greg que eu jamais queria ter visto. Mas o pior foi ver que a mulher com quem ele estava conversando parecia uma adolescente. Fiquei furiosa e mostrei para meu marido, que perguntou a idade dela. Greg ficou nervoso, o que me fez pensar o pior. Ele disse que achava que ela tinha uns 30 anos, o que já era estranho dado a sua idade, e a maneira como respondeu nos fez suspeitar que ele sabia a verdadeira idade dela. Enquanto me arrumava para o trabalho, meu marido continuou conversando com Greg, aconselhando-o a ter cuidado online e alertando sobre os perigos desse tipo de comportamento. Ouvi Greg perguntar se deveria se livrar das coisas em seu quarto. Não sei, nem quero saber, o que ele tinha, mas queria poder denunciá-lo à polícia por suspeita de pedofilia. Não tínhamos certeza se a menina era menor de idade e não sabíamos se a polícia levaria a sério, considerando nossa experiência anterior com crimes na internet. Essa situação confirmou a má impressão que eu tinha de Greg durante os 3 anos em que moramos lá. Estou aliviada por termos nos mudado e não ter mais que lidar com ele.
Talvez ele não seja um pedófilo, mas com certeza é um pervertido que eu não quero por perto da minha filha. Melhor prevenir do que remediar. Num dia de verão, quando eu tinha uns 4 ou 5 anos, e meu irmão mais velho, que tinha 6 ou 7 anos, queria ir nadar. A minha mãe tinha uma amiga chamada Jéssica, que morava em um condomínio com piscina. Foi sugestão dela irmos nadar na piscina do condomínio dela. Então, nos preparamos e descemos até a piscina. Agora, não quero parecer preconceituoso, mas éramos as únicas pessoas brancas lá. Isso não era um problema, pois todos estavam se divertindo. Só estou mencionando isso. Meu irmão estava na piscina em uma boia em forma de canoa, e uma senhora começou a empurrá-lo em direção à parte mais funda da piscina, sendo que ele não estava com boias de braço. Enquanto isso, minha mãe Jéssica e eu estávamos fora da piscina. Minha mãe começou a falar para a senhora parar de empurrar meu irmão, porque ele não tinha boias e estava sendo levado para a parte funda, correndo o risco de cair da boia. A senhora respondeu de forma desafiadora, perguntando o que minha mãe faria a respeito. Isso irritou muito minha mãe, e disse que mostraria a ela se não parasse. Para proteger meu irmão de se afogar, minha mãe entrou na piscina pela parte rasa e foi em direção à senhora que estava tentando derrubar meu irmão da boia. Nesse momento, ela foi segurada por 3 homens. Depois soubemos que eram tios da senhora. Eles a arrastaram de volta para a parte rasa, um segurando seu braço esquerdo, outro o direito e um terceiro atrás dela. Começaram a empurrá-la para baixo da água e a segurar lá. Ela sentiu como se estivesse debaixo d'água por mais de 5 minutos, mas na verdade foram apenas alguns segundos. Então, eles a levantavam, permitindo que ela respirasse um pouco antes de submergi-la novamente. Repetiram esse processo várias vezes. Enquanto isso acontecia, lembro-me de estar gritando e chorando. Enquanto chorava, um outro homem, separado do grupo que estava com minha mãe, se aproximou de mim. Ele perguntou o que estava errado, sem mencionar o que aqueles homens estavam fazendo com minha mãe. Apesar de sentir que ele estava sendo sarcástico, eu estava desesperado por ajuda e pedi que ele ajudasse minha mãe. Ele disse que não se envolveria. Justo quando pensei que minha mãe estava prestes a morrer, eles finalmente a soltaram. Completamente sem fôlego, saímos da piscina e subimos para o apartamento da Jéssica para ligar para a polícia. Eles nunca encontraram os homens que fizeram isso com ela. No final, todos ficamos bem, mas meu irmão e eu não conseguimos lembrar como nos afastamos deles e como todos nós deixamos a área da piscina ao mesmo tempo. Apesar disso, quero que todos saibam que esse incidente não me tornou preconceituoso. Mas eu realmente não entendo porque todas aquelas pessoas apenas assistiram e não tentaram nos ajudar. É algo que realmente me choca. Estou bastante inquieta com o encontro que acabei de ter. Qualquer visão sobre isso seria muito bem-vinda. Sou uma jovem de 20 anos e moro em um grande condomínio de apartamentos, então tem muitos vizinhos que nunca encontrei ou vi antes. Parei para fazer carinho em um gato que vive pelo condomínio enquanto levava o lixo para fora e não tinha reparado em um homem que aparentava ter entre 30 e poucos a 40 anos no local. Ele se aproximou, cumprimentou-me e perguntou como eu estava. Respondi e fiz a mesma pergunta, ao que ele respondeu que estava tentando sobreviver neste mundo sombrio e brutal em que vivemos. Fiquei meio desconfortável, mas sem alarme soando até esse ponto. Então, ele comentou sobre o Fusca azul que eu dirijo.
Imediatamente me senti desconfortável, considerando que nunca tinha encontrado ou mesmo visto esse homem antes. Em seguida, ele perguntou se eu estava gostando da faculdade que frequento. Nesse momento, fiquei realmente assustada e perguntei como ele sabia dessas coisas. Ele riu e disse que era óbvio. Começou a me alertar sobre como o mundo é malicioso e as pessoas são cruéis. Avisou para eu não confiar em ninguém e sempre ficar atenta porque nunca se sabe o que as pessoas podem fazer, especialmente nesta área. Tentei encerrar a conversa dizendo para ele ter uma boa noite, mas ele ainda tentou perguntar qual era a minha unidade e o meu nome. Desviei novamente, me despedi e saí correndo. Assim que entrei em casa, comecei a chorar e a tremer, pois nunca tinha sentido algo tão ruim sobre uma pessoa. Agora estou sozinha e me sentindo extremamente desconfortável. Ele só falou sobre coisas que um estranho não deveria saber e sobre a crueldade humana, o que quase soou como uma ameaça indireta. Por favor, gostaria muito de ouvir opiniões externas sobre essa interação. Será que devo me preocupar com esse homem? Sou uma mulher de 24 anos compartilhando um apartamento com minha melhor amiga, também de 24 anos, que vou chamar de Sherry. Sherry tem um gato preto e peludo chamado Kane, bastante grande e pesado, já que é de uma mistura de raças. Kane geralmente passa seu tempo fazendo coisas típicas de gatos. Ele prefere dormir no quarto de Sherry, mas de vez em quando fica curioso sobre o meu quarto e quer entrar. Sempre que Sherry não está em casa, Kane prefere ficar no meu quarto. Vou contar o primeiro incidente que aconteceu. Sherry trabalha no turno da noite, então é comum eu passar as noites sozinha. No entanto, numa noite específica, ela estava trabalhando durante o dia e deveria chegar em casa por volta das 11 horas da noite. Naquela noite, estava apenas meu namorado e eu no apartamento e decidimos nos preparar para dormir e ter um momento íntimo, se é que você me entende. Eram mais ou menos 9h30, então sabia que Sherry chegaria em breve. Por isso, deixei Kane fora do meu quarto e fechei a porta. A porta do meu quarto tem uma trava bem sólida e o vento do ar-condicionado também ajuda a fechá-la se estiver entreaberta. O que quero dizer é que tenho certeza de que a porta estava definitivamente fechada com a trava encaixada, o que significa que, a menos que alguém girasse a maçaneta, não daria para abrir a porta. Avançando uns 20 minutos, ouvi a porta do meu quarto abrir e depois fechar. Reconheci o som distinto da trava interna fechando. Mas, como meu namorado e eu estávamos ocupados um com o outro, pensamos que talvez tivéssemos confundido o barulho com algo. Cerca de 10 minutos depois, ainda ouvíamos alguns miados, mas terminamos o que estávamos fazendo e levantamos para tomar um banho. Quando nos levantamos e fui checar se Sherry já tinha chegado em casa, não estava. Mas, ao abrir a porta do meu quarto, Kane saiu correndo de debaixo da minha cama em direção à sala. Fiquei confusa, pois tinha certeza de que tinha deixado Kane do outro lado da porta quando a fechei. Como ele entrou? Lembrei de ter ouvido o som da porta abrindo novamente e agora estava convencida de que Sherry tinha chegado em casa. Verifiquei o apartamento e a localização dela e ela definitivamente não estava em casa. Também tenho uma câmera Ring que teria me alertado se alguém entrasse no apartamento. Meu namorado também ficou confuso, mas assumiu que Kane poderia ter estado escondido debaixo da cama o tempo todo, o que poderia ser uma possibilidade. Mas eu sabia que tinha deixado ele fora do quarto e também ouvi e confirmei que a trava fechou, além de ouvir o clique da minha porta abrindo e fechando. Foi uma abertura e fechamento rápido.
tudo em cerca de 2 segundos e ouvi claramente o som da porta fechando. Decidi simplesmente ignorar esse incidente, já que nada parecido havia acontecido antes. Bem, avançando algumas semanas até o momento atual, a história realmente aconteceu na noite passada, 30 de outubro de 2023. Sherry e eu acabamos de terminar uma prova pela manhã e, quando chegamos ao nosso apartamento, estávamos exaustas. Sherry estava esperando a chegada de um amigo que chamaremos de Dale antes de ir se deitar. Assim que Dale chegou, fui para o meu quarto tirar um cochilo. Eram mais ou menos 1 da tarde. Sherry, Dale e Kane ficaram no sofá enquanto eu dormia de forma meio desajeitada, deitada de barriga para baixo e diagonalmente na cama. Lembro-me de alguns momentos interessantes dos meus sonhos durante a soneca e dormi profundamente até ouvir a porta do meu quarto abrir e as vozes de Sherry e Dale. Estava extremamente cansada, então optei por manter meu corpo imóvel e os olhos fechados para que eles assumissem que eu ainda estava dormindo e me deixassem em paz. No entanto, minha mente e consciência estavam bem acordadas. Então, senti Kane pular embaixo da minha cama e caminhar em cima das minhas pernas. Até movi minhas pernas um pouco, para que ele encontrasse um lugar confortável para se deitar comigo. Isso continuou por alguns minutos, até eu eventualmente sentir Kane pular fora da minha cama. Lembro-me claramente de Sherry dizer: "Nossa, ela está apagada, olha só", e Dale responder: "Ah, não sei, não quero olhar ela dormindo, é meio estranho", enquanto os dois riam juntos. Então, minha porta se fechou. Após o cochilo, me arrumei para sair e fazer algumas coisas, e notei que Sherry e Dale estavam dormindo no quarto de Sherry, presumindo que também quisessem tirar uma soneca. Sherry sempre deixa a porta do seu quarto entreaberta para Kane entrar e sair à vontade. Fiz minhas coisas e quando voltei para casa mais tarde, Sherry, Dale e eu jantamos juntos. A conversa estava animada e divertida, e decidi brincar sobre eles terem deixado Kane entrar no meu quarto durante minha soneca. Eles ficaram em silêncio e pareceram muito confusos, o que também me confundiu. Contei que tinha ouvido eles falando e o que diziam enquanto deixavam Kane entrar no meu quarto. Sherry então falou: não sei do que você está falando. Fomos dormir logo depois que você foi. Nunca levantamos. Kane dormiu conosco o tempo todo. Nunca abrimos sua porta. Quero dizer, por que faríamos isso? Fiquei absolutamente perplexa, porque ela estava certa. Sherry nunca abre minha porta sem motivo. Respondi: pensei que Kane talvez estivesse miando ou fazendo escândalo para entrar no meu quarto, e vocês abriram a porta para ele. Eu senti ele em cima de mim andando em volta. Sherry continuou negando que isso tivesse acontecido, assim como Dale. Ambos estavam cada vez mais preocupados à medida que eu descrevia os detalhes. Era loucura. Eu ouvi cada som, senti cada movimento, especialmente em um colchão onde o movimento afunda o material. Eu sabia que era real, tinha que ser. Eles tentaram explicar como algum tipo de sonho lúcido que eu tive, mas eu simplesmente não consigo superar isso. Não tenho ideia de como isso aconteceu ou pode acontecer. Tudo o que sei é que esses foram 2 incidentes estranhamente assustadores que aconteceram comigo em 1 mês e meio morando lá. Adoraria receber feedback de qualquer pessoa que tenha vivenciado algo semelhante. Acho que vou ficar esperando para ver o que mais acontece. Entre 2015 e 2016, me mudei da Califórnia para a Flórida para cursar a faculdade. Na época, eu tinha cerca de 18 anos e morava sozinho em um pequeno estúdio
um pouco distante da universidade, mas ainda assim próximo o suficiente para que meu apartamento se tornasse o ponto de encontro dos amigos. Para dar uma ideia do lugar, ele tinha forma de um retângulo, com apenas uma janela. Ao entrar, você via a sala de estar, seguida pela cozinha e então o banheiro, com armários ao longo da parede direita. Numa noite específica, recebi cerca de 6 amigos em meu apartamento, somando 4 rapazes e 3 moças, incluindo eu. Estávamos todos envolvidos em atividades ilegais, consumindo bebidas alcoólicas e fumando, apesar de todos termos menos de 21 anos. Quando ouvi alguém bater à porta, pensei que fosse um vizinho prestes a reclamar do barulho ou do cheiro. Ao olhar pelo olho mágico, vi uma senhora que reconheci imediatamente como a pedinte que sempre ficava na esquina do meu prédio. Abri a porta e perguntei como poderia ajudá-la. Com uma toalha sobre o ombro, ela disse: "Oi, estive batendo de porta em porta, mas todos me rejeitaram. Será que eu poderia tomar um banho aqui? Prometo que não quero mais nada, só preciso me limpar." Sei que qualquer pessoa sensata teria dito não e a mandado embora, mas eu era um jovem de 18 anos, ingênuo, sob efeito de substâncias e em pânico naquele momento. Então, eu disse sim. Ao levá-la até o banheiro, expliquei como ligar o chuveiro e onde estava o sabonete, e depois saí. A expressão de terror puro nos rostos dos meus amigos foi inesquecível. Todos começaram a questionar por que eu havia feito aquilo, preocupados com o quão perigosa poderia ser a situação. Será que havia alguém esperando por ela lá fora? Ela estava armada? Pretendia nos roubar? Um deles até foi à cozinha, pegou todas as facas e as escondeu, caso ela tentasse algo. Ficamos todos em silêncio, aguardando ansiosamente que ela terminasse o banho. Quando finalmente saiu do banheiro, a acompanhei até a porta. "Que Deus te abençoe", ela disse, e nunca mais a vi, nem mesmo na esquina. Pode-se dizer que o que eu fiz foi imprudente, mas acredito que um dia receberei boa sorte em troca, ou pelo menos é o que espero. Meu nome é Noel. Tenho 24 anos e moro com minha colega de quarto e melhor amiga há cerca de 10 anos. Atualmente, estamos vivendo em nosso primeiro apartamento após a graduação. Esta é a história do nosso vizinho maluco, que sinceramente nos fez temer pela nossa segurança. Ainda me surpreendo e fico furioso por não terem feito mais para deter seu comportamento horrível. Para esclarecer, aqui está quem está envolvido. O vizinho maluco é o Chris. Estou usando seu nome real porque, bem, acredito que ele merece ser exposto. Minha colega de quarto será G e a filha do Chris será N. Aproximadamente 3 meses após eu e minha colega de quarto nos mudarmos juntos, Chris, sua namorada G e a filha deles, N, mudaram-se para o apartamento abaixo do nosso. Chris trabalhava na manutenção do nosso condomínio e, embora eu nunca tenha conhecido G pessoalmente, Chris parecia simpático no começo. Até fizemos cookies para ele e Chris sempre perguntava como estava nosso dia e nos ajudava com pequenas coisas, como quando desencaixei a tela da minha janela e não conseguia recolocá-la. Infelizmente, não demorou muito para que a verdadeira natureza de Chris se revelasse. Minha colega de quarto veio ao meu quarto uma manhã, bastante agitada, e me mostrou um vídeo de Chris e G brigando. N havia gravado um vídeo de Chris jogando seu Xbox em G enquanto ela entrava no carro, e então ele correu para tentar quebrar a porta do carro enquanto ela se afastava. Imediatamente, pedimos que ela enviasse o vídeo para os administradores do condomínio. Para nossa indignação, a administração insistiu que era um assunto interno. Exigimos, irritados, que o proibissem de entrar em nosso apartamento por questão de segurança.
Evitamos Chris a todo custo. Começamos a ouvir Chris e G discutindo com mais frequência e N chorando. Finalmente vimos G e N partirem e então fomos presenteados com os sons regulares de Chris socando as paredes e gritando consigo mesmo. Gravamos tudo para documentar sua crescente violência. G retornava ocasionalmente para que N passasse tempo com o pai, o que geralmente resultava em brigas ou em eles fazendo sexo alto e raivoso, a ponto de eu e minha colega de quarto ouvirmos através do apartamento inteiro. As coisas chegaram ao auge algumas semanas depois. Minha colega de quarto estava no trabalho e eu estava de folga. Nosso gato e eu estávamos cochilando no sofá quando algo nos acordou. Fui até meu quarto e pude ouvir G e N gritando e chorando enquanto Chris xingava e atirava coisas. Tentei gravar os sons enquanto pegava meu taco de beisebol do armário e ligava para minha colega de quarto e meus pais, que moram perto, e então para a polícia. Gravei o máximo que pude, e eventualmente, quando minha colega de quarto chegou em casa, Chris e G saíram para fora, com G soluçando que ele a havia agredido. Gravamos isso e asseguramos a ela que tínhamos chamado a polícia, enquanto Chris nos xingava baixinho. Depois que G partiu, minha colega de quarto e eu chamamos nossos parceiros para virem também, e ela tentou me acalmar, pois eu estava soluçando e em pânico. Meus pais chegaram, e meu pai, que é grande e imponente, ficou de guarda na porta e na nossa varanda. No segundo em que os policiais chegaram, Chris imediatamente tentou se fazer de família feliz na frente deles, brincando com N na calçada e sendo super passivo-agressivo com meu pai, que o encarava severamente. Contive-me para não reagir violentamente por ele insultar meu pai amado e agredir a pobre G. Note que, embora eu não ache G uma pessoa muito amável, ela nunca mereceu ser tratada tão horrivelmente por Chris. Os policiais pediram nossos depoimentos e mostramos tudo o que havíamos gravado naquele dia, relatando como Chris vinha se tornando cada vez mais violento. Quando voltamos ao nosso apartamento depois de falar com a polícia, vimos a porta de Chris entreaberta o suficiente para ele colocar a cabeça para fora e nos encarar. Isso nos arrepiou. Minha colega de quarto e eu ficamos com meus pais, tentando nos acalmar e observando pela câmera de segurança para ver o que acontecia. Cerca de 10 minutos depois, sentimos o cheiro de maconha vindo do apartamento dele e ouvimos Chris batendo nas paredes da sala de estar enquanto N chorava. Justo quando ele começou a bater, um policial chegou à sua porta e então vimos Chris ser levado algemado. Ficamos aliviados, pensando que tudo havia acabado. Estávamos enganados. Chris ficou fora por 2 dias maravilhosos, até que minha colega de quarto me mandou uma mensagem dizendo que ele havia voltado. Passei a noite inteira no trabalho, tremendo e nauseado. Chris estava de volta ao seu apartamento, sem G ou N. Só víamos G voltar de vez em quando para dormir com Chris e frequentemente víamos Chris chegando em casa com uma garota aleatória, que não parecia mais velha do que nós, para beber e fazer sexo. Também éramos cumprimentados com os sons de Chris gritando e socando as paredes e batendo no nosso teto por qualquer barulhinho que fizéssemos. Chris também dirigia um golzinho para o trabalho e costumava se esconder para fumar maconha, se não estivesse praticamente fumando em nossos apartamentos. Toda vez que ele nos via, nos encarava como se nossa existência fosse um insulto pessoal, a ponto de quase atropelar ou esbarrar em outras pessoas e coisas. Nossos vizinhos viam isso com frequência. Também gravamos um vídeo dele fazendo um escarcéu na frente da nossa câmera de segurança só para nos provocar. Ele era tão nojento que frequentemente tínhamos baratas em nosso apartamento,
Não importava quantas vezes falássemos com a administração. O pobre assistente do gerente sempre tentava nos ajudar, mas sem sucesso. Na última semana em que ele esteve lá, ele trouxe a mesma garota jovem e uma amiga dela. Eles ficaram bêbados e faziam barulho no apartamento abaixo do meu, gritando e rindo até umas 3 da manhã. Eu os ouvia mesmo com protetores auriculares e um ruído branco ligado. Dei um único grito para ele se calar, mas Chris respondeu gritando mais alto do que nunca, e então começou a bater repetidamente no teto, a ponto de eu chorar de medo de ele vir até nossa porta. Meu trabalho já me deixava drenado, apático e severamente deprimido. Então ter que lidar com esse psicopata era como a cereja no topo do monte de problemas que estava se tornando minha vida. Recentemente, em um dos piores dias da minha carreira, cheguei em casa e vi que o carro de Chris havia sumido. Espiei no apartamento dele e vi que ele havia se mudado completamente. Corri escada acima até minha colega de quarto e nós gritamos de alegria, com lágrimas verdadeiras escorrendo enquanto corríamos escada abaixo para olhar dentro do apartamento dele, vendo o lixo, o carpete destruído e todos os buracos nas paredes. Ele, definitivamente, havia sido demitido, pois não o vemos mais pelo condomínio. Ainda rimos muito pensando quanto deve ter custado para o gerente e para Chris consertar o apartamento. Agora temos uma vizinha de baixo muito simpática, uma avó porto-riquenha e seus netos adultos, que são muito legais, e já os alertamos sobre a incompetência da administração. Esperamos, no entanto, que eles nunca tenham que passar pelo que passamos. Em conclusão, tenho uma mensagem para Chris: que você se lasque profundamente. Realmente espero que sua vida seja uma droga e que você nunca mais veja G ou N novamente, e que toda mulher na sua vida veja o fracassado que você é. Espero que você apodreça no inferno, junto com todos os outros abusadores.